E aí, gente, beleza? Meu nome é Breno Bru, a gente está aqui mais uma vez no canal Bitcoin e Meios Digitais. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de algumas notícias boas que têm surgido no mercado. Apesar do preço ainda estar andando meio de lado, eu vou explicar para vocês também o porquê. Vou mostrar para vocês três notícias boas e uma notícia um tanto quanto ruim, mas eu acho que ela não é tão relevante assim quanto as notícias boas que têm aparecido no mercado e o que a gente pode esperar. Bom, a primeira notícia que eu encontrei aqui no site ccn.com, que é um site que eu sempre utilizo, né, para mostrar algumas notícias para vocês. Só no ano passado foram investidos 300 milhões de dólares no blockchain, no setor de energia. Isso mostra como o blockchain tem sido cada vez mais relevante em diversos setores da sociedade e como empresas estão investindo pesado nesse setor. O que é muito bom, porque a partir do momento que empresas cada vez mais reconhecidas comecem a investir cada vez mais dinheiro, a quantidade de grana que vai para a pesquisa do blockchain, do Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, que a grande maioria utiliza o blockchain, é muito grande. Então, isso vai fazer com que no longo prazo o preço a cotação dessas moedas tenda a subir, né, à medida que você vai usando mais. Na notícia ele traz aqui que nos últimos 2 anos, 122 empresas do setor de energia já começaram a se envolver com a tecnologia do blockchain. E isso é sensacional, dá para mostrar como o blockchain está ficando cada vez mais relevante, né, na nossa vida, apesar das notícias, pelo menos aqui no Brasil, ainda não darem muita atenção para esse tipo de coisa. Uma das partes mais relevantes dessa notícia aqui é que a empresa TEPCO, que é uma das maiores empresas de energia de Tóquio, né, The Tokyo Electric Power Company, ela tem uma receita de 456 bilhões de dólares, ou seja, tem uma receita muito grande e no ano de 2017 ela começou a investir pesado agora no blockchain em uma subsidiária de uma startup que fica em Londres, ou seja, ainda tem muita coisa por vir e é um bom sinal para que as coisas voltem a melhorar, que as moedas voltem a crescer. Próxima notícia. 61 bancos japoneses estão começando a utilizar o Ripple e o blockchain do Ripple para os japoneses poderem fazer transações instantâneas dentro desse conglomerado de bancos que se uniram para utilizar o blockchain do Ripple. Mais uma vez, o Japão sempre o primeiro que mais utiliza blockchain, Bitcoin e todas essas criptomoedas, dando o primeiro passo e botando na prática o que a gente gostaria de ver já há mais tempo, né? O Ripple, como eu já expliquei para vocês, é uma das criptomoedas voltada para o setor bancário, né? Ele utiliza o blockchain para fazer transferências instantâneas e com uma taxa extremamente baixa dentro dos próprios bancos, ou seja, apesar de eu não gostar de bancos, ser contra achar que a descentralização é a melhor opção, imagino que vocês também por gostarem desse tipo de coisa, é sempre bom ver que o blockchain está sendo utilizado, porque independente de ser os bancos ou não, quanto mais utilizarem o blockchain, melhor para a gente, quanto mais desenvolver essa tecnologia, melhor para todo mundo, e a tendência da descentralização ainda continua muito forte. Eles mostram que o comum que acontecia no Japão era ter um limite de tempo para poder transferir entre as 8h30 e as 3h30 da tarde, para você poder fazer transferência bancária. Isso também acontece aqui, né? Normalmente você não pode, depois das 5 da tarde, fazer transferência bancária, não funciona no final de semana. E com essa aplicação da tecnologia do Ripple, isso vai ser instantâneo, as taxas vão ser muito mais baixas e vai operar dentro desses 61 bancos japoneses, que com certeza tem uma receita gigantesca. Terceira notícia. O PayPal lançou uma patente para melhorar o tempo de transação de criptomoedas. Ou seja, mais uma vez a gente está vendo como isso está sendo relevante. O PayPal, como vocês devem saber, é uma empresa já fundada há bastante tempo, né? Sendo um dos fundadores o Elon Musk, que agora está na Tesla e na SpaceX. E ele tem ele foca em transações bancárias, né? Transações pela internet, você coloca um crédito lá na sua conta do PayPal, imagino que muita gente já tem usado, e você utiliza o PayPal para fazer normalmente transações internacionais. Obviamente, as criptomoedas vão acabar substituindo o PayPal, porque o blockchain é muito mais seguro, mas como vocês podem ver,
O PayPal já está se adiantando, está vendo que ele está perdendo espaço e também está investindo nesse setor, o que é ótimo pra gente. Eu tinha falado que eram 3 notícias, né? Na verdade são 4 notícias boas. O Vitalik Buterin, eu já falei algumas vezes dele para vocês, que é um dos fundadores, é o fundador, o principal fundador do Ethereum. Esse moleque é um gênio, ele tem menos de 30 anos, acho que ele tem 25 anos, mais ou menos 26 anos. E, bom, o Ethereum é a segunda maior mais valorizada, né? Então isso já mostra como ele é importante nesse meio, né? O Vitalik Buterin lançou algo chamado Plasma Cash. É uma solução para escalabilidade dentro do blockchain e que vai tornar ele mais resistente a hacks. É bem interessante essa solução que ele tenta trazer. Tanto é que a Binance, nesses últimos dias, não sei se vocês viram, ela teve um rumor de que ela foi hackeada e por isso que o preço do Bitcoin caiu recentemente. Ele estava quase em 12 mil dólares, estava mais ou menos em 11.500 dólares e hoje ele está em 9.400 dólares. Foi devido a um rumor de que a Binance, que é uma das maiores corretoras do mundo de Bitcoin, de criptomoedas, tinha sido hackeada. Depois eles confirmaram que não foi hackeado, houveram algumas transações que não foram autorizadas com a intenção de dar um pump em uma determinada moeda. Agora eu não estou lembrado exatamente qual moeda que foi, mas se utilizaram de algumas transações para transformar o Bitcoin de alguns usuários nessa moeda e fazer com que ela valorizasse. Ou seja, nenhuma moeda foi tirada da conta, ela só é o que era Bitcoin virou essa moeda, enfim, só que a Binance já conseguiu reverter isso tudo, que não justificaria mais esse preço que o Bitcoin está agora, né? Deveria voltar em breve esse patamar dos 11.500, o que eu acredito que não vai demorar muito para acontecer. O Plasma Cash, ele não explica muito bem exatamente nessa notícia como é que ele funciona, ele dá uma explicação bem rasa. Mas basicamente quando você deposita criptomoedas, Bitcoin ou que seja, numa corretora, ele cria meio que uma cópia que só você tem acesso, chamado do Plasma Cash, em que você para ter acesso a ele, você vai precisar de um código único, e você comprovando que você tem essa informação registrada, você tem como reverter qualquer transação que tenha acontecido com essas moedas. Então, se eles conseguirem tirar essa moeda de algum jeito da tua corretora, você, meio que usando um backdoor, né, tipo uma entrada secreta, digamos assim, uma entrada oculta, você conseguiria reverter essa transação por meio desse Plasma Cash. É bem interessante porque aumenta bastante a segurança das exchanges, das corretoras, que a gente tem precisado muito, né? O Butterman, ele comenta, se uma corretora que seja extremamente incompetente acaba sendo hackeada, ninguém vai perder nenhum dinheiro. Ou seja, vai aumentar bastante a segurança das corretoras. É bem interessante isso. E por último, né, agora vamos pro lado ruim das coisas, uma explicação de por que o Bitcoin ele caiu até 6 mil dólares, né, de 6 de fevereiro, se não me engano, que foi onde ele atingiu o valor mais baixo. Um fundo que gerencia as moedas que foram hackeadas, do Mt. Gox, não sei se vocês já ouviram falar disso. Mt. Gox, até 2013, 2014, era a maior corretora de bitcoins do mundo. Era a principal corretora de longe e tinha uma quantidade absurda de bitcoins. E ela foi hackeada, eles perderam, acho que tem aqui embaixo, ó, 850 mil bitcoins foram supostamente hackeados. Muita gente acha que na verdade não foi um hack, que o dono da corretora simplesmente pegou essa grana e se mandou. Ele foi preso diversas vezes já, mas conseguiram recuperar uma quantia bem significativa desses bitcoins que foram hackeados. E tem um fundo que está gerenciando esses bitcoins. E o que aconteceu é que desde dezembro esse fundo pegou esses bitcoins e começou a jogar no mercado, começou a vender. E como eles têm uma quantidade muito grande, mais de 200 mil, 18 mil bitcoins, 180 milhões em um só dia, foi vendido por esse fundo. E eles ainda continuam vendendo, ó, mais de 35 mil no dia 7 de março e 34 mil de Bitcoin Cash. Então esse fundo que gerencia essas moedas, eles meio que se desesperaram e começaram a vender com medo de perder dinheiro, porque eles viram que estava baixando o preço. Daí eles colocaram tudo para vender e acabaram jogando o preço mais para baixo ainda. Eu dei uma pesquisada a mais e não foram ainda, todas essas moedas gerenciadas pelo fundo não foram vendidas, não foram transformadas em dólar ou qualquer outra moeda de qualquer nacionalidade, né? Eles ainda têm bastante Bitcoin guardado.
E pelo jeito, até nos próximos 2 meses, eles têm grande possibilidade de eles continuarem vendendo. Ou seja, talvez ainda nesse tempo o Bitcoin não suba tão rapidamente se eles continuarem vendendo do jeito que estão. Não tem como prever se isso de fato vai acontecer ou não, mas é uma possibilidade. Só queria avisar isso para vocês. Mas como vocês podem ver, a maioria das notícias tem todas sido muito boas pro Bitcoin e para as criptomoedas de modo geral. Se eu fosse vocês, eu não desistiria dessa tecnologia, apesar de dela ainda tá tendo a cotação ter caído bastante, etc. Nada mudou, os fundamentos continuam os mesmos. É só questão de pânico, de FUD, como eu já expliquei para vocês, né? Fear, Uncertainty and Doubt, né? Medos, incertezas e dúvidas de que as pessoas veem o preço caindo e começam a vender. Não vendam só por causa de notícia que não diz sobre o fundamento da criptomoeda que você investiu. Mantém esse dinheiro lá, não vale a pena você vender, ainda mais depois de cair. Se quiser efetuar algum lucro, espera ela subir bastante, porque os fundamentos continuam os mesmos. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e se tiverem qualquer dúvida, é só comentar que assim que possível eu vou tentar responder pra vocês. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.